nosso assunto de hoje vai ser a temida embolia pulmonar. Quais são os sinais de alerta? Como reconhecer se isso estiver acontecendo com você? O que fazer nesse caso para não ter nenhum problema sério? Será que a embolia tem cura ou será que é uma doença gravíssima e sem solução? Quais exames fazer? Como se recuperar? Como prevenir uma nova embolia pulmonar? Ou se você não quiser ter, quais são os cuidados para evitar essa doença, que é uma das formas mais graves de má circulação, que é quando os coágulos chegam aos pulmões. Como de costume, os nossos vídeos são retirados de perguntas que os nossos membros do canal deixam aqui embaixo nos comentários, e hoje é para responder a Marta Clara Andrade e todos vocês, claro, que também me assistem. A embolia pulmonar ela é uma doença onde um coágulo de sangue, geralmente formado em outro local do corpo, o local mais comum são os membros inferiores, são as nossas pernas. Esse coágulo forma numa região e ele migra em direção a outra, e geralmente esse local são os pulmões, bloqueando as artérias que irrigam o órgão que nos faz respirar, o órgão principal da nossa respiração. E aí é só você imaginar o entupimento de um pequeno cano de água aí da sua casa, como se você tivesse fechado o registro. No nosso corpo, quando o sangue não chega aos pulmões, isso vai causar falta de ar, vai causar dor no peito, vai causar sensação de cansaço intenso, a pessoa fica ofegante, em casos mais severos até mesmo desmaio ou risco iminente de óbito. Cerca de 30 a 40% dos casos de trombose vão evoluir para uma embolia pulmonar, e o risco de morte ele é real, pessoal. Ele pode acontecer em cerca de 5% dos casos. É um risco baixo, mas toda a vida importa. A gente não quer que isso aconteça com ninguém, não é verdade? E se a gente transformar isso para números reais, palpáveis para você entender, a gente tem em torno de 400 mil casos de trombose todos os anos no Brasil. Na proporção, são 150 mil casos de embolia e quase 10 mil mortes todo ano no nosso país, só para você ter uma ideia da importância de falar sobre esse tema. E a embolia pulmonar ela se manifesta de muitas vezes um quadro variado, complexo, porque não é só a embolia que causa falta de ar. Então, no cenário mais comum, mais habitual, é a pessoa começar a sentir uma falta de ar progressiva. Muitas vezes começa sem causa aparente e a dificuldade de respirar, puxar aquele ar fresco vai ficando cada vez mais difícil, mais custoso essa respiração. O ar que você absorveria sem esforço vai ficando escasso. E a dispneia é o termo técnico para a falta de ar, é o sintoma mais frequente e ocorre em cerca de 85% dos casos de embolia. Além da falta de ar, da dispneia, a gente tem também uma sensação de opressão no peito, algo estivesse esmagando o tórax, muitas vezes acompanhado de dor, uma dor no peito, um desconforto, aquilo vai se intensificando, principalmente com a respiração profunda, e isso é um quadro conhecido como dor torácica do tipo pleurítica. Pleura é a camada que reveste o nosso pulmão. Algumas pessoas vão ter um tosse com raios de sangue, que a gente chama de hemoptise, algumas pessoas vão ter também palpitação, algumas pessoas vão ter, se ficar muito intenso e o oxigênio do pulmão não é suficiente para irrigar o cérebro, a perda de consciência. O coração ele é sobrecarregado por esses coágulos. O coágulo vai para o pulmão, o coração tenta mandar sangue para lá, mas não chega. Então, por isso que o coração às vezes ele fica tentando bater de forma mais trabalhada, mais acelerado. Isso é a tentativa do corpo de compensar a redução de fluxo nos pulmões, tentar compensar a falta de oxigenação. Da mesma forma, a respiração também pode se tornar mais rápida, que a gente chama de taquipneia. A pessoa respira como se estivesse cansado, terminado de correr, ofegante, que é uma tentativa do nosso organismo para suprir a carência do oxigênio. Em casos mais extremos, colapso cardiovascular, desmaio, confusão mental, respirar por aparelhos ou até mesmo o óbito. A gente não dá tempo de socorrer aquela pessoa, é só você imaginar o tempo que você leva da sua casa até o hospital mais perto do seu domicílio. Quando o fluxo de sangue não chega até os pulmões, ele é bloqueado em algum momento, o tecido pulmonar ele vai sofrer a falta de oxigênio, que é um processo que nós chamamos de isquemia. É a falta do oxigênio resultando em áreas de infarto pulmonar. Você já ouviu falar do infarto no coração? Sem o oxigênio, sem a circulação, o pulmão também vai ter um infarto, a morte de células dos pulmões. E a obstrução da artéria do pulmão vai causar uma sobrecarga no lado direito do seu coração,
que, se não for corrigido, vai levar a hipertensão pulmonar crônica. A hipertensão nos pulmões, a pressão alta na circulação pulmonar. E para evitar esses problemas sérios, a gente precisa tratar a embolia. E hoje o tratamento é baseado em protocolos bem estabelecidos. Normalmente o tratamento é com remédios, é com medicamentos, sendo a cirurgia reservada a casos mais graves, onde a gente tem uma alta mortalidade ou que a gente quer minimizar as sequelas. Quando o paciente está estável, quando a gente consegue tratar esse paciente colocando um oxigênio, mantendo ele bem, a gente vai dar remédios chamados de anticoagulantes. São remédios que vão estabilizar o coágulo. Existem vários medicamentos disponíveis hoje em dia, cada um com as suas particularidades, porque tem vários tipos de pessoas. Uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais idosa, uma pessoa com vários problemas de saúde. Alguns dos mais conhecidos são a varfarina, que é vendida com o nome de Marevan, Coumadin, a rivaroxabana, que é vendida com o nome de Xarelto, também é bem típica, o Eliquis, que é a pixabana, e vários outros disponíveis. Em casos de embolias mais graves, casos mais severos, aqueles que colocam a vida em risco, a gente vai tratar com terapias mais agressivas, né? Trombolíticos, algumas terapias por dentro da veia para tirar aquele coágulo. Então existem outras alternativas como a alteplase. A alteplase ela vai dissolver aquele coágulo. Tem dispositivos como o Angiojet que vão lá quebrar e aspirar aquele trombo. Só que o uso dessas terapias é reservado a casos graves porque tudo na vida tem riscos e benefícios. Então o trombolítico tem que ser cuidadosamente ponderado por conta do risco dele causar um sangramento em uma parte do corpo indesejada. Por exemplo, você vai dar um trombolítico para tratar os pulmões e causa uma hemorragia no crânio. Tem também situações, né, que esses procedimentos endovasculares, que vai por dentro da veia para ela remover o coágulo, eles também, né, dependem de catéteres de hemodinâmica, que é um setor do hospital de alta complexidade. São tratamentos que talvez, né, não só pelo custo que limita eles estarem amplamente disponíveis, mas também pessoal treinado. É um procedimento que não está amplamente disponível, mas tem opções para pessoas que não podem tomar remédio. O filtro de veia cava é um dispositivo que impede os coágulos da perna chegar nos pulmões. São reservados para casos específicos, né, quando a gente não consegue dar os anticoagulantes. Enfim, o tratamento ele é bem variado, depende do caso. Cada caso deve ser avaliado de forma individual, mas para todos a gente tem que dar suporte clínico, colocar esse paciente monitorizado, ver quanto que está a pressão, quantas vezes por minuto o coração está batendo, quanto que a pessoa está conseguindo respirar bem, que a gente chama de saturação do sangue. Se for preciso colocar esse paciente numa UTI, se for necessário até mesmo usar aparelhos para manter a respiração por um breve período até a gente conseguir recuperar esse paciente. Teve um patologista, voltando um pouquinho rápido aqui na história, chamado de Rudolf Virchow. Ele era um alemão, ele viveu entre 1821 e 1902 em Berlim, na Alemanha. Ele foi o primeiro que estabeleceu essa conexão entre a trombose nas veias da perna e a embolia nos pulmões. Ele introduziu na ciência e na medicina esse termo de embolismo. E aí o tempo passou, a gente teve descobertas ali por volta de 1916. Alguns pesquisadores descobriram a heparina, que é um anticoagulante muito comum. J. McLean, William Henry Howell, da Universidade de Johns Hopkins, eles transformaram o manejo da doença tromboembólica ao descobrir a heparina em fígado de cães. Trombose ela não escolhe cor, sexo, nada disso. Então qualquer pessoa precisa prevenir as veias entupidas, evitar imobilidade prolongada, ficar muito parado. A gente tem que se movimentar regularmente, porque isso melhora o fluxo sanguíneo nas pernas, reduz a estase, o acúmulo de sangue nas veias dos membros inferiores. E isso é um dos pilares principais, se movimentar. Andar é uma das melhores formas de prevenir trombose nas pernas e, consequentemente, a embolia. Então, se você fica muito tempo parado no seu trabalho, se levante, faça breves caminhadas, beba bastante água para deixar o sangue fluido, tente mexer as suas pernas se você vai fazer uma viagem longa, uma viagem prolongada, isso reduz o risco de coágulos. Usar meias de compressão graduada, tudo isso são formas de você se proteger, né? Determinadas situações, vai fazer uma cirurgia, um voo longo, por exemplo, lá para o Japão, pacientes que operaram recentemente, pessoas que ficam muito tempo, às vezes por motivos de trabalho, na mesma posição. São medidas como se movimentar, se hidratar, usar meias, que vão diminuir significativamente a incidência de tromboses e, se você consegue debelar a trombose, você consegue impedir a embolia. A hidratação, pessoal, é um componente muito importante, já que a baixa ingestão de líquidos deixa o sangue mais espesso, o sangue cheio de toxinas, já que os rins não estão filtrando bem. Então, se você
mora num país igual o Brasil, que tá calor pra caramba, você precisa se manter bem hidratado, um balanço hídrico adequado ajuda a equilibrar, né, o bom funcionamento da circulação, o sangue fica mais fluido, ele passa com mais facilidade dentro das veias. Tem também o impacto de hábitos saudáveis, não é verdade? Você evitar o excesso de sal, o excesso de açúcar, se alimentar de forma saudável, fazer exercícios físicos regularmente, né, exercícios de moderada intensidade, pelo menos 3 vezes por semana. Isso melhora a nossa saúde do coração e da nossa circulação. Evitar, por exemplo, comidas pouco saudáveis, aqueles ultraprocessados, comida congelada, com muito sódio, muito açúcar. A alimentação balanceada comprovadamente tem benefícios para a circulação. Você comer alimentos in natura, com ômega 3, você adiciona uma camada extra de proteção, mesmo que de forma indireta. E diminuir, claro, o excesso de peso, controlar se os seus exames estiverem alterados de colesterol, açúcar no sangue, tudo isso pode parecer bem simples, mas dar mais atenção à sua saúde pode fazer toda a diferença contra a embolia pulmonar. E para você fazer isso de forma certa, eu vou deixar um card que vai aparecer aqui em cima, onde eu vou te entregar um passo a passo com 3 dicas práticas de como você pode blindar a sua circulação contra coágulos da trombose, inclusive como prevenir uma embolia. E se nesse vídeo de hoje você conseguiu aprender muita coisa importante, se eu pude te ajudar bastante, foi até melhor do que uma consulta médica que você já fez por aí, pagou e não foi tão bem atendido, não recebeu tanta riqueza de detalhes, eu te convido a se tornar um membro assinante aqui do nosso canal. Quando você faz isso, você acessa conteúdos exclusivos na área de membros aqui, vídeos sem anúncios, vídeos mais completos e aprofundados, além de ter prioridade para que a gente possa responder as suas perguntas e, consequentemente, além dos benefícios, você ajuda os nossos projetos sociais. Você ajuda pessoas que precisam de curativos para feridas por má circulação que são difíceis de cicatrizar, pessoas aguardando em filas de espera para operar veias entupidas. Então, para você fazer isso, se tornar um membro, é só clicar em um botão aqui que está escrito Seja Membro, mas se você quiser fazer uma contribuição pontual, na descrição do vídeo tem uma chave Pix para os nossos projetos sociais, além de vários artigos científicos que eu usei para fazer o vídeo de hoje, caso você queira se aprofundar. E nunca se esqueça que a prevenção é o melhor remédio para veias entupidas. Nossa saúde é o nosso bem mais precioso, sem ela a gente não trabalha e aproveita a vida, a gente não faz nada. Então é imprescindível você se cuidar, você se proteger, você blindar as suas veias contra a trombose, e é para isso que a gente está aqui, para te ajudar a combater de verdade a má circulação, a cuidar como tem que ser feito, da forma certa da sua saúde cardiovascular. Te espero no próximo vídeo. Até lá!